O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu só registrar, porque são 18 horas 10 minutos, o programa está só começando e nós já estamos com 178 mil telas acompanhando o Sem Filtro neste dia. A gente está quase chegando a 180 mil telas. Agradeço muito a companhia, mas isso demonstra o interesse do nosso público em relação a esse dia. Eu espero que a gente ultrapasse as 200 mil telas nesta super quarta. Augusto, boa noite. São os democratas brasileiros, né? E não são só os democratas brasileiros que estão vendo o programa. Há milhões de outros aí, espalhados pelo Brasil, felizes com a intervenção muito bem-vinda de um outro país democrata, fazendo o que milhões de brasileiros gostariam de ter feito bem antes até. Nós estamos há 6 anos com medo. Digo nós, não me incluo entre eles, não. É um país com medo que eu compreendo. Sim. Que eu compreendo. Toda ditadura inspira medo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr. Grande consta, grande dia, sobretudo para os diretamente atingidos, como Constantino, tá? Que é um dos exemplos de que o Brasil fez coisas sórdidas, comandado por esse consórcio Supremo e Governo. Ana, minha querida, e Carlo Cauti, boa noite também. Bem, os Estados Unidos aplicou as suas próprias leis para resolver o problema também da não aplicação de leis fundamentais no Brasil. Está aí para dar uma enquadrada no governo brasileiro, que assumiu o poder de maneira espúria. Eu vou ser bem claro, eu me sinto hoje como devem ter sentido aqueles colonos que a gente viu tantas vezes no cinema, cercados por índios ali, atirando flecha, querendo matar. Então, quando chegou a cavalaria americana. E é assim que deve ter sentido os que atacavam hoje. É uma ditadura que está no poder, formada pelo consórcio, né? Governo, chefiado por um meliante libertado pelo Supremo, e o próprio Supremo, comandado por um ministro que começou a sua ofensiva quando era o caçula da corte, por esperteza do comparsa Dias Toffoli, que justamente escolheu aquele que estava ali na sombra, sempre o caçula. Eles só não pedem para buscar o cafezinho ali, mas eles tratam como um recém-chegado que não tem importância. Conhecedor do temperamento autoritário desde sempre do Alexandre de Moraes, o Toffoli, desde o começo praticando irregularidades, criou um inquérito que não poderia ter sido criado ilegal, entregou ilegalmente a relatoria desse inquérito, o comando do inquérito, para quem não poderia ter assumido aquilo. Deveria haver um sorteio honesto. E a partir daí a pouco eles tentaram censurar um jornal. Não conseguiram. Pouco depois criaram o flagrante perpétuo. E a partir daí, centenas de leis fundamentais para a existência de uma democracia foram assassinadas por essa dupla, com o consentimento militante dos demais ministros, com as exceções que conhecemos e que surgiram mais recentemente. Chegamos ao ponto de 3 juízes que formam a maioria de uma turma,
tomarem decisões gravíssimas contra a democracia e nada se fez. E em favor do governo. O Supremo ganhou a eleição, entre aspas, de 2022. E estava se preparando para ganhar mais uma quando veio agora, tá, o basta. É o basta. Cumpre aos brasileiros democratas mostrar agora que o governo americano está fazendo tem o apoio da maioria do povo brasileiro que apoia a democracia real. Os Estados Unidos não estão se metendo em assuntos brasileiros. Eles estão aplicando leis do país, dos Estados Unidos, e que só atingem quem está a favor de ditaduras, quem age arbitrariamente. Problema dos que agem arbitrariamente. Se eles fossem os nossos salvadores, o povo estaria protestando nas ruas. É hora de a gente mostrar nas ruas que estamos apoiando o que foi feito e que poderia ter sido feito, sim, pelo Congresso, por juízes do Supremo mais corajosos e pelas demais instituições do tipo OAB, ABI, etc, etc. Ninguém tem coragem de sair às ruas agora para defender o que? A morte do Clezão. O que fizeram com jornalistas como Constantino e tantos outros. O Moraes foi escolhido porque ele, quando contrariado, corre para frente. E a gente advertiu aqui N vezes que ele corria em direção ao caminho do penhasco. Chegou ao penhasco. Dá mais um passo, cai no penhasco. Comece a prender gente agora para ver o que acontece. Porque não tem o apoio do povo. Ninguém tem coragem de defender o que aconteceu com o Clezão ou o que está acontecendo ainda com o Felipe Martins. O Felipe Martins é um dos casos mais obscenos da história da justiça mundial. Neste momento, quando os Estados Unidos mostram ao mundo que é o Brasil, ele continua preso. Ainda não soltaram. E nós queremos que isso seja feito e que acabe a ditadura do judiciário e que o judiciário volte, se conseguir, a cumprir a sua função constitucional. Nós estamos exaustos, cansados de arbitrariedades praticadas por quem não foi eleito e os Estados Unidos agiram por nós, por ser um país efetivamente democrático. Só no Brasil é preso alguém que não cometeu crime nenhum, nada provaram contra ele, como Felipe Martins, e invertendo tudo no direito, coube a ele o ônus da prova. Ele provou que não tinha praticado o crime. Está lá. E eu ouvi hoje uma entrevista em que um dos auxiliares do ministro Moraes, aquele que disse que tinha procurado alguma irregularidade, para ser brando, na revista Oeste não encontrou nenhuma, encontrou material jornalístico. Ele deu uma entrevista dizendo que agora ele vai contar tudo o que sabe. Os ventos viraram, não adianta recorrer ao patriotismo de galinheiro que o governo ensaia. Se o governo Lula se preocupasse com o país, não roubaria tanto até os aposentados. E, enfim, isso pode não se manifestar, pode não ficar concreto agora, amanhã, daqui 2 dias e tal. Mas é inevitável que os ventos mudaram e que agora quem vai ter de se explicar é quem não tem desculpas confiáveis a oferecer ao país. Se você chegou até aqui, é um bom sinal.
Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.